Oi, gente, boa noite. Eu sou a Carol Nogueira, estamos falando aqui de Brasília, nessa transmissão pelo Facebook. Estamos falando da Cervejaria Criolina, que gentilmente nos cedeu esse espaço para essa transmissão e essa festa que teremos logo mais para o lançamento da narrativa transmídia dos vídeos do Grande Sertão. Uma realização da WWF com a produção da Comova, que é uma produtora aqui de Brasília. A gente tem vários convidados aqui com a gente para essa transmissão. Antes eu quero apresentar para vocês o Júlio César Sampaio, que é coordenador do programa Cerrado Pantanal da WWF Brasil, o Colby Soares, que é analista de conservação do programa Cerrado Pantanal da WWF. Eles vão conduzir com a gente esse debate sobre essa narrativa transmídia. Além disso, a gente tem uma plateia de pessoas ligadas à área ambiental, pessoas da WWF, e mais especial ainda, temos pessoas que vieram diretamente da região onde foi filmada toda essa história, toda essa reportagem, no Mosaico Sertão Veredas Peruaçu. Eu apresento para vocês o Valdomiro Brito, que é mais conhecido na região como Buda, é o presidente da Coperuaçu, o Joel Araújo Cirqueira, que está aqui com a gente também, coordenador da Coperuaçu. Os dois vieram dessa região, da região do Peruaçu, especialmente para participar desse nosso bate-papo aqui com a gente. Obrigado por terem vindo. Do Grande Sertão também temos um convidado ilustre, o Elcinho, que vai recitar para a gente trechos do Grande Sertão Veredas, é parte do trabalho dele lá na região. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Quem também está aqui com a gente é a Letícia Campos, que é comunicadora do WWF, e hoje vai ajudar a gente também na interação aqui com a plateia. Por fim, a gente tem aqui também o músico Cacai Nunes. Cacai, fala oi. Grande violeiro, pesquisador musical aqui de Brasília, que toca esse projeto super legal chamado Forró de Vitrola, que vai estar aqui tocando com a gente na noite de hoje. Para quem está assistindo a nossa narrativa Grande Sertão, ela já está disponível online, você pode acessar pelo endereço medium.com/Grande Sertão, ou então acesse pelo post da WWF no Facebook. Eu vou passar agora a palavra para o Júlio César Sampaio, para ele contar um pouco da história dessa expedição da WWF lá pela região do Grande Sertão. Júlio. Obrigado, Carol. Obrigado a todos pela presença, o pessoal que está assistindo pelo Facebook. Eu sou o Júlio, coordeno o programa Cerrado Pantanal do WWF Brasil. O WWF já atua nessa região desde 2010, né? Então, desde 2010 que nós desenvolvemos projetos de conservação na região do Grande Sertão Veredas, Peruaçu, e é uma região super importante e prioritária para o nosso trabalho de conservação. É uma região ainda com uma certa integridade no Cerrado, e que tem uma riqueza cultural e uma biodiversidade ainda a se conhecer, né, a ser explorada do ponto de vista do conhecimento e do entendimento daquela região. A expedição, que contou com o apoio da Comova, né, na produção desse material audiovisual, ela teve como principal objetivo retratar a diversidade do Grande Sertão, né, dessa região aí da mitologia do Guimarães Rosa. Então, nós olhamos um pouco para os aspectos da biodiversidade, da conservação, da riqueza cultural, mas também olhamos para os problemas daquela região, né? É uma região que merece toda a atenção e, sem dúvida, é um ambiente oportuno para o desenvolvimento de estratégias de conservação e de valorização do Cerrado. Então, esse foi o pano de fundo para o nosso trabalho nessa região, e o material que a gente está apresentando hoje, ele tem esse objetivo de retratar um pouco dessa diversidade lá da região. É isso que a gente vai assistir agora, então, no primeiro trechinho, na primeira parte dessa reportagem, onde a gente apresenta a região e os personagens. Vamos dar uma olhadinha. Eu moro aqui há 51 anos, eu conheço de ponta a ponta, é um lugar maravilhoso, rico, tem mangaba, tem piquizeiro, tem cabeça de negro, uma medicina que o Cerrado brasileiro nosso são tão ricos, todo ano ele tem fruta, tem alimentação, não só para o ser humano, como para a nação, para os bichos. Se manter o Cerrado em pé, e se deixar a árvore lá, só tem ela para o resto da vida. Então por isso é que a gente capricho para manter ele. Aqui nós estamos em casa, que é a nossa cooperativa. Nós somos 14 comunidades, cada uma no seu quadrado, e
boa parte desse grupo pensava, por que é Peruaçu, por que nós não trabalhamos juntos? A ideia do cooperativismo ela é muito fortalecida aqui. Cada um tem sua função, né? Mas de certa forma chega momentos que tem que fazer mutirão. Tem que chegar junto, tem que vir todo mundo, tem que vir cooperado. Então acaba que eles se revezam muito nas ações. Se vir aqui procurando uma estrutura gigante, talvez não vá achar, estrutura física. Se vir aqui procurando uma fábrica com máquinas gigantes, não vai achar, mas vai achar pessoas dispostas a trabalhar, a produzir, né? Vai achar união, vai achar produto de qualidade. Tem muito lugar que eu conheci, eu era criança, passei mais meu pai, vi aquele rião. Hoje eu passo lá, só vejo pedra. Não vejo água além mais de jeito nenhum, né? As veredas, elas morreram justamente por causa do desmatamento. Roubou toda a água das nossas veredas, das nossas lagoas, que nunca tinham secado, quando não tinha eucalipto, que estava tudo perfeito, cheia de peixe, cheia de pássaro, de tudo lá na beira, que eu tenho mais lindo do mundo, você via. Hoje acabou tudo, não existe mais nenhuma, as veredas acabou toda. Se a água do rio acabar, nós também morremos, porque nós não vivemos sem água. O Cerrado é o bioma mais desmatado no Brasil hoje. Desmata-se 2 vezes mais no Cerrado do que na Amazônia. Nós estamos perdendo biodiversidade, nós estamos perdendo os recursos naturais aí, as riquezas das plantas medicinais do Cerrado, os frutos do Cerrado tão importantes para essas comunidades que trabalham respeitando o meio ambiente, utilizam esses recursos naturais da melhor forma, mas que contribuem também para manter essa biodiversidade. E só existe biodiversidade porque existem comunidades, pessoas que estão aí lidando com esses recursos, sabendo tirar da natureza, deixando ela mais rica, né, ao invés de deixando ela mais pobre, né? Eu gosto de dizer que só tem floresta porque tem indígena e só tem cerrado porque tem essas pessoas aqui, senão não teria. Tá vindo aí a nova geração aí. Talvez eu não vou precisar lá na frente, mas meus netos, meus bisnetos, tataranetos que tá vindo aí, vai precisar. Nós temos que trabalhar em cima para reservar a nossa água, que a água é vida. Nada desse mundo vive sem água. Então é uma coisa que eu perco sono com isso, né? Colby, a gente viu aí um cenário preocupante, várias ameaças lá naquela região. Você que passa uma boa parte do seu tempo lá no trabalho de campo, o que você pode contar para a gente dessa realidade que você conhece por lá? Bom, eu cheguei para trabalhar nessa região, não pelo WWF, mas em 2003. E passado aí quase 15 anos, o que se percebe-se que a região mudou muito, né? A alteração do cerrado, do recurso natural que tem lá, tem sido numa velocidade bastante rápida, né? Por exemplo, o WWF faz um monitoramento da cobertura do uso do solo, né, do que tem de cerrado e o que está sendo desmatado. E de 2010 a 2012, tinha cerca de 80% de cobertura vegetal do cerrado protegido. Sendo que o mapa mais recente, de 2016, esse percentual já caiu para 63%. Então, esse desmatamento está se dando numa velocidade bastante preocupante, né? E esse é um território, é um mosaico de unidades de conservação, são 14 unidades de conservação, 2 terras indígenas, áreas quilombolas. Então, são áreas propícias para a conservação da biodiversidade, mas que nem o fato de ser uma área protegida tem servido para conter o desmatamento. E isso muito nos preocupa, né? Você citou alguns dados sobre o desmatamento. É justamente esse o tema do vídeo que a gente vai ver agora, que traz também um pouco da realidade da água lá naquela região. Vamos dar uma olhadinha.
Júlio, além dos dados preocupantes que o vídeo traz, ele aponta para essas comunidades, para essas cooperativas, para essas comunidades tradicionais, como guardiões desse bioma, dessa região. Você pode falar um pouco sobre o papel dessas pessoas e do trabalho que é feito lá nesse sentido? Essas pessoas que lá estão e que lá vivem e que conhecem, né, que têm os saberes do Cerrado, sem dúvida, essas pessoas têm um papel super importante na conservação desse bioma. Como o Kobe falou, o vídeo retratou isso também, o Cerrado é hoje o bioma mais ameaçado no Brasil. A velocidade com que o bioma está desaparecendo, ela nunca foi tão grande. Então, é uma grande preocupação, não só do WWF, mas de outras organizações que trabalham pela conservação desse bioma e pela conservação dessa cultura e desses saberes do Cerrado. Então, a gente entende que só entendendo e reconhecendo e valorando esses saberes é que, de fato, a gente vai alcançar essa conservação. Então, essas pessoas, né, como os colegas do Sertão que estão aqui, Buda, Joel, que conhecem, que trabalham, que vivenciam essa riqueza, o papel deles é super importante, né? E o WWF vem trabalhando nessa cooperação, né, nessa cultura cooperativista, e na reunião desses saberes, justamente para alcançar o reconhecimento e a valorização devida a esse bioma tão castigado. Vamos aproveitar para ouvir vocês. Então, eu queria ouvir um pouquinho o Buda, o Joel, sobre o trabalho de cooperativismo que é feito lá, a experiência de vocês e como que isso conecta vocês àquela região e dá consciência da necessidade de preservar o meio ambiente. Deixa eu me apresentar, meu nome é Joel, faço parte da coordenação da Cooperaçu, ajuda a diretoria nas ações, né? É muito gratificante ver o resultado do trabalho, né? Principalmente para a gente que acompanhou, né? Toda a parte de produção, que não é fácil, né? Às vezes, quando vê pronto, é muito bonito, mas lá tem muita dificuldade, né? O trabalho que a gente faz na base também não é fácil, é um trabalho muito árduo, né? Mas é um trabalho muito gratificante. Eu costumo dizer, pessoal, que assim, é um lugar de dificuldades, mas de gente muito feliz, né? Que mesmo diante das dificuldades que o Cerrado já tem, principalmente a região nossa, que também é semiárido, né? É cerrado e ainda semiárido, chove muito pouco, e ainda nos últimos 5 anos, essa chuva que era pouco, praticamente ela está quase nada, né? Então, essa dificuldade, ela aumenta cada vez mais, né? Mas é muito gostoso quando você vê, como está no vídeo aí, essas pessoas sorrindo, né? Então, assim, trabalhando com fruto do Cerrado, gerando renda, né? Vendo o pão de cada dia saindo do Cerrado. Então, assim, aquilo que no passado era tido como atraso, porque tinha-se a visão que o Cerrado em pé não gerava renda, que para ter renda tinha que botar o Cerrado no chão, né? Ou tinha que fazer carvão, ou tinha que ir para a agricultura.
E hoje isso já não procede mais, né? Então, esse pessoal já conseguiu entender que do cerrado se tira recurso, se tira renda também, com ele em pé, né? Ali foi passado no vídeo a cooperativa, o trabalho da cooperativa, da Coperoaçu, mas não somente da Coperoaçu, os trabalhos da região do Pandeiros, o Nego, né? Então, eu conheço todo esse pessoal, a gente já trabalha com essa turma há um bom tempo, tá? E realmente é muito gratificante. Então, assim, eu brinco com eles que não é um trabalho, não é uma missão que a gente tem, e a gente vem tocando isso com muita garra, tá? Eu brinco com o pessoal que, às vezes, quando você tem uma pessoa com dificuldade, né, se ela não tem onde se sustentar, uma hora ou outra ela vai desistir. Quando você tem parceiros como o WWF, quando o trabalho é feito em cooperativismo, com a união, quando um cansar, os outros estão dando suporte, né, para seguir a caminhada. Então, assim, é muito gratificante, a gente agradece por estar aqui, tá? E é isso, estamos à disposição. Buda, fala um pouquinho também da sua experiência lá e também desse trabalho de valorização do Cerrado frente ao agronegócio, né, que em todo lugar, em todo o Brasil, e imagino que lá também seja uma grande força também ameaçadora para o meio ambiente. Primeiramente, eu peço desculpa, né, eu estou rouco e eu não sei se eu vou poder falar muito. Mas, assim, eu queria me apresentar primeiro, né? Meu nome é Valdomiro, mais conhecido como Buda. Estou presidente da Coperoaçu, né? E, como você fala, acredito que isso é um mal no Brasil inteiro, né? E o Cerrado é um dos que está sendo mais agredido pelo agronegócio. A gente se organizou com a ajuda dos parceiros, e WWF é um desses parceiros que está aí com a gente desde o início, que nasceu a Coperoaçu. Antes a gente trabalhava cada um na sua comunidade, né, na medida do possível, tentando preservar o que se tinha. Às vezes muitos daquelas comunidades também, devido ao agronegócio, trazer uma nova ideia, uma nova perspectiva, tida como boa, muitos pequenos também acabou querendo seguir esse modelo, né? E com esses trabalhos que veio dos parceiros, mostrou para ele que o que a gente já fazia antes, que é o correto para se manter o Cerrado em pé. Afinal, o Cerrado é a caixa d'água do país, ou talvez do mundo, não sei, né? Eu não sei, não, tenho certeza que sim, né? Que tem uma calha embaixo que recebe toda essa água, que a gente se beneficia dela. E eu vejo a Coperoaçu um meio de mostrar para as pessoas que aquilo que eles já faziam para só o sustento, de forma, como é que se diz, só para cozinhar e comer, ele pode comercializar e potencializar mais ainda, mantendo as árvores em pé, né? Que é um dos grandes trabalhos. É tanto que até no início, quando a WWF chegou por lá, acho que 2010 ou 2011, né? Acho que o primeiro que foi lá ficou até um pouco arrepiado comigo, né? Que na época eles falaram assim, nós viemos aqui, vamos trabalhar a parte do rio. Eu falei, camarada, vou ser bem sincero com você, trabalha só um lado do rio, mas antes não trabalhar, né? O meio ambiente só dá certo se a gente trabalhar todos os campos. E aí, com a chegada do Vinícius, aí acho que ele já veio preparado, ele chegou lá e falou, nós vamos trabalhar ali no Araçá. E eu repeti a mesma palavra para ele. Aí ele falou assim, e por que não nós trabalhar todo o Peroaçu, né? E aí, a partir disso, a gente iniciou. E a gente tinha uma visão também do WWF que só olhava o meio ambiente, não olhava as pessoas, né, que também é meio ambiente. E eles veio mostrar um serviço totalmente para a gente, que a gente estava enganado, né? Trouxe várias maneiras para a gente trabalhar. Na agricultura, trouxe aí a questão da agroecologia, né? A gente trabalhou, o pessoal está muito animado. Agora mesmo está saindo SAFs, né? O pessoal aprender de uma forma diferente do que trabalhava, né? Do que nos tirou. Hoje a gente vê assim, a maneira de trabalhar junto com
com árvore frutífera, nativa, roça. Então, isso para a gente foi muito bom. E a cooperativa é um meio de estar juntando todas essas comunidades do entorno que temos. Hoje nós temos lá, só que está participando da Cooperuaçu, 14 comunidades e 8 associações, que hoje a gente trabalha mais junto, né? Cada comunidade dessa tem 10 ou 15 pessoas que participam dentro da Cooperuaçu e que partilham dessa visão, que o meio ambiente é importante, né? Que a gente não tem como sobreviver sem o meio ambiente. Até aqueles que tinham mudado a ideia, né, tá voltando e vendo que a necessidade é essa, até porque o terço médio do Peruaçu secou e a gente vê que sem água não tem nada, né? Com água, há vida, há tudo. Legal. Né? Então, para a gente tem que, mais do que nunca, defender o cerrado, defender as matas e manter, trabalhando, aprender, como é que se fala, outras formas que a gente está aprendendo de se trabalhar. Legal. É isso, eu acredito. Obrigada, Buda. Elcinho, daqui a pouco a gente volta com você. Para quem está acompanhando a gente pelo Facebook, está aqui em Brasília, lembrando, para vir aqui para a Cervejaria Criolina, onde mais tarde vai acontecer, a gente vai continuar por aqui com uma grande festa, com forró de vitrola com Cacai Nunes, que está por ali. A gente reforça o convite, então. Letícia, você que está aí dando uma olhada no público, no pessoal que veio aqui acompanhar com a gente, será que alguém tem alguma pergunta para fazer aqui para os nossos coordenadores? E aí, gente, plateia, o pessoal aqui, a maioria é do WWF, mas eu queria saber de vocês se tem algum ponto que queira abordar, já que a gente trouxe aqui nossos parceiros de campo e que tem muita novidade para contar. O vídeo que vocês trouxeram e os relatos de vocês é tudo muito bonito, assim, gente sorrindo, né, gente acreditando na causa. O que eu queria saber é como que está no geral esse pertencimento, essa sensação de que proteger a natureza traz renda. Isso já é algo consolidado, faz parte do pensamento da maior parte das pessoas e o que precisa para que isso seja mais difundido pela experiência de vocês? Bom, eu posso falar sobre a perspectiva de quem chegou lá e está buscando esse conhecimento e esse entendimento da região. Esse mosaico de unidades de conservação que o Kobe falou bem, né, sobre as 14 unidades de conservação, 2 terras indígenas, abriga mais de 2.000 famílias, né, que estão distribuídas nos núcleos das comunidades ali na região do Grande Sertão. E talvez assim uma das regiões mais férteis para se discutir essas questões relacionadas ao pertencimento, né? No passado, ali no final da década de 70, houve uma pressão muito grande nessa região, né, principalmente pela implementação de projetos de eucalipto, né, naquela região. Então, quem vivenciou essa região e conhece essas histórias fala dos conflitos que ocorreram na região e de pessoas abandonando suas terras, ou porque foram expulsas das terras, ou porque disponibilizaram suas áreas para esse tipo de produção. E o que a gente vê hoje, né, desde 2010, quando nós começamos a trabalhar lá, é um cenário que está mudando cada vez mais, né? Pessoas cada vez mais conectadas com a fala do Buda, reconhecendo a importância das questões ambientais, reconhecendo a importância da conservação da água, né? Uma região castigada por um clima seco, né? É uma região de semiárido, como falou o Joel, e que precisa de um cuidado especial para as águas que estão ali, né? Sem água não tem vida, sem água não se produz, né? Sem água não se sobrevive naquela região. Então, a gente percebe, sim, um ambiente bastante fértil para esse tipo de reflexão. É claro que existem os grupos interessados no uso convencional da terra, né? Na exploração desse cerrado pobre, desse cerrado sem valor, mas o que a gente percebe é que, sim, esse cerrado tem valor, esse cerrado é rico, né, e tem
incentivado e se conectado muito com essa fala das pessoas da região que reconhece isso hoje. Então, acho que sim, a gente tem um ambiente bastante fértil para esse tipo de discussão e essa reconexão. E eu acredito, assim, que a prova disso foi a criação da cooperativa, né? Hoje nós somos uma cooperativa de 60 cooperados, que cada um deles está envolvido em suas famílias. Se você colocar 4 pessoas em cada família dessa, você vai ver que tem um número grande. E, assim, e um trabalho igual o da WF, ele veio mostrar para as pessoas que o cerrado é super importante, né? Que é onde faz todo o processo da filtragem da água para abastecer aí a questão do país inteiro. Se, assim, você sabe que trabalhar com meio ambiente, se não tiver 100% das pessoas enganjado, às vezes tem alguns desastres, né? Isso acontece. Mas é um trabalho árduo. A maioria da região do Peruaçu está empenhada nisso, acredita nisso, está mudando seus hábitos, né? Para isso acontecer. Também não estou tampando o sol com a peneira de dizer que não tem alguém que cometa um desastre, igual teve queimada lá. Teve muita capacitação, de explicação, conscientização, mas tem uns ainda que foi muitos anos do agronegócio pondo na cabeça dele que a cultura tinha que ser aquela, né? Aí a mudança ocorre mais devagar. Eu acredito que o Peruaçu está bem rápido nas mudanças aí. O povo se mobilizou, né? Os parceiros ajudando e tudo mais, criou a cooperativa porque acredita que é um meio de se manter a floresta em pé, de salvar a questão dos rios e tudo mais, né? E temos problema com fazendeiro. Igual, por exemplo, se você olhar a maior caixa de recarga que nós temos do rio Peruaçu e de todos os rios da região, que a gente pode citar eles, o próprio Peruaçu, o Coxá, a Almesc, Passaginha, né, o Forquilha, Eu observei na natureza e eu vi que na natureza tem muita coisa que dá para o ser humano viver. Muitos anos atrás eu já vi que meus avós, eles já usavam tirar o vinho do jatobá para curar a ferida, livrar da dor na perna e também ajudar o intestino a destruir alguma coisa ruim que nós comemos hoje em dia. Para tirar esse líquido para nós, tem que chegar numa hora daquela, tem que estar bonitona, sadia, olhar para ela, do pé à cabeça, a gente vai lá, fura ela numa certa altura, ela vai sentir o impacto do furo. Aí o que acontece? Ela tem as suas defesas. O oxigênio lá por volta, quando dá noite, ela puxa o material do oxigênio. A raiz também vem cá, puxa um outro material. As duas vão encontrar lá na broca onde está o tumor. E elas vão criar o líquido para sarar aquele broca que foi furado. É longo o tratamento, isso é em torno de 6 meses para ela vir sarando. A gente fura nessa distância mais ou menos de 30 centímetros e ele vai lambuzando e vai sarando, e ele vai apertando, sarando e ele vai desperdiçando e eu vou aproveitando tudinho. Um prazo de 6 meses ele termina de sarar e se eu quiser eu tenho que furar do outro lado, furar uma outra árvore, que é aquela já sarou. Uma árvore dessa, para ela dar esse líquido, ela tem que estar pelo menos de 50 anos para dentro. Mas a gente tem árvore aí de 300 anos e fornecendo líquido para nós beber. Colber, você que está sempre lá na região, é surpreendente encontrar esse tipo de iniciativa, esse tipo de descoberta das pessoas que moram lá naquela região, que tem, às vezes, medicamentos que a gente não conhece aqui na cidade, hábitos e maneiras de curar, né, os problemas, as doenças, que a gente não encontra aqui na cidade, por exemplo? É mais uma evidência da importância do cerrado e da riqueza, né? As plantas medicinais do cerrado têm propriedades aí para cura de doenças aí, inclusive a boa parte de plantas lá, agora não mais, mas eram comercializadas com indústrias farmacêuticas, por exemplo, a favela, que extrai a rutina.
E isso é a cultura tradicional dos povos e comunidades lá, né? A extração e o trabalho com as árvores do cerrado de maneira sustentável. Você vê que ele tem aquelas técnicas ali que foram passadas pelo avô dele, né? Pelos seus antepassados. Então, é uma riqueza muito grande, né? Ver essa importância das comunidades que vivem do cerrado, né? Ali para se alimentar, para curar a doença, e que está ameaçado, né? Porque o cerrado tem tanta propriedade, tanta riqueza, que muitas plantas ainda não foram do cerrado não foram descobertas suas propriedades e possíveis curas de doenças incuráveis. Então, pode estar no cerrado, mas ele, devido à sua ameaça, essas plantas podem deixar de existir sem sequer ter sido descoberta uma propriedade de uma doença até incurável. Então, ver essas técnicas, esses hábitos, né, das pessoas locais ali é uma coisa muito importante, muito rica, que eles, de certa maneira, procuram passar ali também para seus filhos, para que aquilo permaneça, né? A gente já falou um pouco sobre cooperativismo, já falou sobre extrativismo, já falou também sobre a situação do desmatamento lá na região. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura e as festas na região. A gente tem um vídeo sobre isso, vamos assistir agora. Quando era moleque, ainda vi umas Rebeca tocando nas folias. Eu gostei, achei bonito o som. Mas não tinha... Aqui ninguém fazia. Meu avô fazia, mas só pra ele mesmo, ninguém usava. Aí inventei de fazer uma e fiz a primeira, comecei a aprender a tocar. Aí continuei fazendo, gostei do serviço e continuei, né? Até hoje estou fazendo. Eu, desde pequenininho, fui tratado com carinho, apesar de eu ser do norte. Sempre ouvia meu pai dizer que quando o Balzinho crescer vai ser um homem de sorte. Arrumei uma namorada que já tinha sido casada, mas nos olhos tinha brilho. Para aumentar a minha fé, quando eu casei com essa mulher, já era mãe de 7 filhos. Eu não tinha uma profissão, ela queria uma televisão para poder assistir novela. E me mandou ir trabalhar, talvez por sorte ou azar, lá quebrei minha costela. Mas com a vida eu sempre pelejo. Um dia mudei para o brejo e plantei uma roça de arroz. Meus amigos, não levem mal, a história não tem final. O resto eu conto depois. Para comentar esse vídeo, eu vou chamar o Cacai Nunes, que é pesquisador musical, sabe tudo de música regional, conhece muito de forró. Cacai, você já esteve nessa região? O que você descobriu sobre a cultura de lá? Bom, uma boa noite a todos. É uma satisfação participar dessa transmissão e também de ser o responsável pela trilha sonora desses vídeos. Eu tenho uma identificação muito grande com essa região, principalmente com a cidade de Urucuia, que é exatamente onde aconteceu o Grande Sertão, né, onde se passa o Grande Sertão Veredas, que na época se chamava Porto de Manga. Então, eu tenho violeiros conhecidos, tocadores de rabeca, presidente da Associação de Violeiros. Então, eu me identifico muito pela tradição dessa região. Já estive também na festa lá do Encontro dos Povos do Sertão, lá na Chapada Gaúcha. No mês de maio, estive na Serra das Araras, estava tendo a festa da cidade, não me lembro agora, padroeiro. Santo Antônio, foi no mês, finalzinho de maio, início de junho, uma coisa assim. Enfim, então, esse tipo de tradição que a gente sabe que é muito resistente,
e tudo que também tenha vínculo com a viola, que é o meu instrumento, eu tenho uma ligação muito forte, e vira e mexe eu estou me escondendo um pouquinho lá para conhecer um pouco e aprender cada vez mais com essas pessoas que detêm muito conhecimento. E fala um pouquinho sobre o que vai acontecer hoje aqui também, porque a gente continua por aqui, vai ter uma festa, e o Cacai vai tocar, convida as pessoas, Cacai. Pois é, eu sou um apaixonado pela memória e também pela memória das pessoas, pela memória da nossa música, e aí eu juntei esse automóvel, que é um automóvel que também carrega muita memória do povo brasileiro. Todo mundo aqui certamente tem alguma história com esse carro, ou uma viagem de família, ou um perdido no meio do mato, que o carro quebrou, e etc. Então, eu estou realimentando a memória desse carro e carregando também um repertório de música tradicional, no caso aqui, de música nordestina, forró pé de serra, tocado somente em discos de vinil, que é uma outra paixão. Então, o repertório aqui hoje vai ser para dançar coladinho mesmo. E quem estiver em casa assistindo e quiser vir para cá, na Cervejaria Criolina, daqui a pouco a poeira aqui vai subir. Hoje à noite vai contar também com o Guilherme Lobão, que é um crítico de gastronomia, pesquisador e grande cozinheiro que desenvolveu um prato especial para a gente, uma paella do Cerrado. Vai estar aqui também nessa noite de hoje, essa noite super especial. Antes da gente encerrar, a gente queria passar a palavra para o Elcinho, que é lá da região também, conhece tudo do Grande Sertão de Veredas, da obra do Guimarães Rosa. Conta um pouquinho da sua história, Elcinho, e fala o trecho que você separou para encerrar essa transmissão aqui com a gente. O microfone está aí? Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer pelo convite, de estar participando aí dessa transmissão. Eu comecei a trabalhar no Grande Sertão Veredas, eu já tinha um curso de condutor, mas depois eu comecei a trabalhar de brigadista, porque o parque era fechado para visitação, e eu estava querendo conhecer já, né, para poder já conduzir o pessoal quando abrir e tal. Aí tive que alistar, né, no brigadista, que é combate a incêndios florestais, e aí, a partir disso, eu comecei a conhecer, e já, depois que eu saí, já comecei a conduzir o pessoal, né? E aí vi um pessoal falando sobre o livro, né? Grande Sertão Veredas, falando dos personagens e tal, e assim, eu tinha lido muito tempo atrás e assim, meio que ficava perdido, né? E aí eu falei assim, ó, vou ter que, né? E aí você descobriu um talento especial? Você tem um talento especial de memorizar trechos? Como é que é isso? Então, eu descobri quando eu trabalhei no Correio também. Eu trabalhei no Correio da cidade, né? E daqui a pouco eu sabia o número de cor das pessoas. As pessoas chegavam lá para pedir correspondência, eu olhava aqui, eu já chegava com as cartas aqui, ó, aqui é a sua, aqui é a sua, aqui é a sua. E teve até uma mulher que estranhou um dia lá, ela falou, eu quero uma correspondência. Eu falei, a senhora mora na Rua Novo Horizonte, 582. Ela, como é que você sabe meu endereço? Eu ia olhar aqui no papel ainda, porque eu não sei de cor. Eu falei, E aí, depois eu fiz essa aperfeiçoação, essa coisa da mente, de trabalhar a mente, de exercitar ela, de decorar as coisas. Aí eu comecei a decorar o Grande Sertão Veredas, né, para melhor. E você trouxe um trechinho, então, para a gente? Sim. Vamos lá. Vamos fazer em pé. Os gritos, tiros, que foi mesmo que eu primeiro ouvi? Primeiro, no pulo bruto, eu já estava lá, pegando minhas roupas, armado prestes, e vi o mundo fantasma. A minha gente bramando, avisando, se descarregando e também se desabalando de lá, chame-chame de abelhas bravas. Mas por quê? Eu desentendi. E tornei a entender depressa demais que o inimigo deve se estourar. Tudo é repentemente, da banda outra, lugar de onde não devia de vir. Nem ali possível de ser esperado. Eles eram quantidades, crua e cru, que avançavam avançando como que já ia tomar o paredão as casas na ponta do arraial. Estarreci, que na prima da minha ausência, o muito mundo se acabava. Tudo diferente da cartada. E eu sei que é estupor, que eu tinha pegado calça e camisa em mão e esbarrei num demorado sem termo no meio de me revestir. E eu num latejo frouxo pensando, não chega em tempo, não adianta, não chega em tempo nenhum. Sei lá o tanto que isso durou, e eu vi meu pessoal avançar também com bravura e diligência na outra ponta, a modo de impedir que o arraial fosse tomado. Porque o paredão era uma rua só, e aquilo ficou de enfiado com um cano de bala. Era a cara pura da morte, a Vave.
Marcelino Pampa, logo esse, nem olhou ninguém, curvou o corpo, quase se quebrando em dois, e encostou a testa no chão e largou tudo. Espareceu as mãos e bufou da boca diversos 2 feixes de sangue. Sangue dele semelhava que um boi nele tivesse pisado. E eu desfechei 10 para frente, vingando fosse, daí vigiei. Um homem morre mais que vive, sem susto de instantaneamente, está ainda com remela nos olhos, ranho moco no nariz, cuspe na boca, obra e urina e resto de comer nas barrigas. Mas Marcelino Pampa era ouro, merecia lágrimas de alguma mulher perto, mão tremente que lhe fechasse bem os olhos, porque não se vê outra assim, com um tão legítimo valor capaz de ser e valer, sem querer parecer. Mas a gente tinha conseguido firmar a possessão. Agarramos mais da metade do arraial, do arruado, o sobrado restou nosso. Com anseio, olhei para muito ver o sobrado rico, da banda da mão direita da rua, com suas portas e janelas pintadas de azuis, tão bem esquadriada. Aquela era a residência alta do paredão, soberana das outras. Aquele sobrado era a torre. Assumido o superior nas alturas dele, é que era para um chefe comandar. Regeu todo o tantão de guerra. Eu fui. Rastejei, tomei saída, conforme tinha de ir, pelos quintais das casas. Ainda virei relanceando, sempre queria ver Diadorim. O querer bem da gente, se despedindo, feito riso e soluço nesse meio de vida. O Senhor escute meu coração, pegue no meu pulso. O Senhor avista meus cabelos brancos. Viver, não é? É muito perigoso, porque ainda não se sabe, porque aprender a viver é que é o viver mesmo. O sertão me produz, depois me engoliu, depois me cuspiu no quente da boca. O senhor crê, minha narração? O diabo na rua, no meio do redemoinho. O senhor soubesse, Diadorim, eu queria ver, segurar com os olhos. Escutei o medo claro nos meus dentes, o Hermógenes desumando o dronho nos cabelões da barba. Diadorim foi nele. Negasse-eu com a quebra de corpo, gambetou. E eles sanharam, embaralharam, terçaram de sopetão e só. E eu, estando vendo, tricheio, aquilo rodou encarniçado, os rodão de tal, dobrava para fora e para dentro, com braços e pernas rodejando como quem corre nas entortações. O diabo na rua, no meio do redemoinho. Assim, mirei e vi. O claro, claramente. Aí Diadorim cravar e sangrar o Hermógenes. Cravou no vão. E ressuscitou o alto esguincho de sangue, porfiou para bem matar. Soluço que não pude, mas que eu queria o socorro de rezar uma palavra que fosse, bradado, imundo e secou, e só valeu em mim por prestígios do arrebatado do momento, foi poder imaginar minha Nossa Senhora sentada no meio da igreja, gole de consolo, como lá em Becha era feio de morte, sem perdão nenhum, que engoli vivo, gemido de todo ódio, urros, como de repente não vi mais Diadorim. No céu, um pano de nuvens. Diadorim tinha morrido 1000 vezes mente para sempre de mim, eu sabia e não queria saber. Meus olhos marejaram. E a guerra, eu disse, chefe, ganhamos, que acabamos com ele. João Guaiá e o Fafafa, com um dos nossos, ainda seguiram perseguindo os restos, derradeira demão. João Conclis deu resposta. O Hermógenes está morto, remorto matado. Quem falou foi o João Curiol. Morto, remorto, o do demo. Havia nenhum Hermógenes mais. Como estava indo abrir aquele quarto, trazendo no corredor a mulher do Hermógenes. Ela visse. A senhora chegue para a janela, dona, espie para a rua, o que o João Conclis falou. Aquela mulher não era Malina. A senhora conheça, dona, o homem endemoniado que foi, mas que já começou a feder, retalhado na virtude do ferro. Aquela mulher ia sofrer? Mas ela disse que não, sacudindo só de leve a cabeça com um respeito de seriedade. Eu tinha ódio dele, ela disse, ou eu ainda não estava bem de mim da dor que me nublou. Tive de sentar no banco da parede, como no perdido mal, ouvi parte do vozeio de todos, eu em malmolência. Tomaram as roupas da mulher nua? Era a mulher que falava. E a mulher rogava que trouxesse o corpo daquele rapaz moço, vistoso, o dos olhos muito verdes. Eu desguisei. Eu deixei minhas lágrimas virem e ordenando, traz Diadorim, conforme era. Gente, vamos trazer o Reinaldo, que o Alaripe disse. Diadorim, meus buritizais levados de verdes, buriti do ouro da flor. E subir as escadas, em cima de mesa foi posto. Diadorim, será que a mereci só por metade? Com os meus molhados olhos não olhei bem como que garças voavam, e que fosse campear velas ou tochas de cera e acender altas fogueiras de boa lenha em volta do escuro do arraial. Sufoquei numa estrangulação de dó. Constante o que a mulher disse, carecia de se lavar e vestir o corpo. Piedade, como que ela mesma, embebendo toalha, limpou as faces de Diadorim, casca de tão grosso sangue repisado. E a beleza dele permanecia, só
permanecia mais impossivelmente. Os olhos dele ficados para a gente ver, a cara economizada, a boca secada, os cabelos com marca de duráveis. Não escrevo, não falo, para assim não ser. Não foi, não é, não fica sendo. E eu dizendo que a mulher ia lavar o corpo dele, ela rezava rezas da Bahia. Mandou todo mundo sair, eu fiquei. Não me mostrou de propósito o corpo e disse, de Adorim, no de tudo, ela disse, adeus dada, pobrezinha. Como em todo o tempo antes, eu não contei ao Senhor, e mercê peço, mas para o Senhor divulgar comigo, a paz justo travo de tanto segredo, sabendo somente no átino, em que de Adorim era o corpo de uma mulher moça, perfeita. Eu estendi as mãos para tocar naquele corpo, estremeci, retirando as mãos para trás. A mulher estendeu a toalha, recobrindo as partes, mas aqueles olhos eu beijei, as faces, a boca. Eu não sabia por que nome chamar, exclamei me doendo, meu amor. João Guimarães Rosa, Grande Sertão, Veredas. Obrigado. Elcinho, obrigada. Obrigada por esse espetáculo. Eu gostaria, em nome da WWF, em nome da Comova, também da Cervejaria Criolina, que nos recebe, agradecer a todos os nossos convidados, agradecer quem assistiu essa transmissão com a gente pelo Facebook, reforçar o convite para quem está em Brasília para vir participar dessa festa mais tarde com a gente aqui na Cervejaria Criolina, que começa daqui a pouquinho. Obrigada, gente. Boa noite.